E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou fazer um comentário aqui, eu vou dar uma espécie de uma sugestão, uma dica, um conselho. Eu já falei que velho gosta de dar conselho, né? Mas eu vou dar uma dica muito interessante que eu acho que pode ajudar muitos alunos, principalmente os alunos adultos. Quando o aluno adulto começa a aprender a nadar, é natural que ele enfrente uma série de dificuldades, né? Dificuldades logísticas, dificuldades de preço, né? De achar uma academia que caiba no bolso dele, comprar todo o equipamento, fazer exame médico e tal. A principal dificuldade, no entanto, são as dificuldades emocionais. Ele enfrentar os seus medos, seus constrangimentos, a sua vergonha, aquela coisa toda. E quando a coisa começa a dar certo, que ele faz isso tudo, e ele começa a dar certo, começa a ir numa academia, começa a aprender, ele fica maravilhado, ele fica fascinado. E uma das constantes dessa equação toda que o aluno adulto tem que resolver é a adaptação ao seu professor. Né? Tem muito aluno adulto que acaba tendo certas dificuldades de adaptação ao professor. Professor que é muito lacônico, professor que é um pouco ríspido, professor que não dá muita atenção, uma série de pequenas coisas. E quando dá certo a coisa, ele encontra um professor que ele gosta, que dá atenção, que é simpático, que é empático e tudo mais, é muito frequente que os alunos adultos se apeguem ao seu professor. É aí que eu queria chegar. Os alunos adultos têm uma tendência de se apegar muito fortemente aos seus professores, mais do que as crianças. Crianças se apegam também, eu não estou dizendo que não, mas a criança encara o novo com uma leveza que o adulto não, o adulto resiste, né? Quando a gente vai promover, inclusive, o aluno adulto, a gente tem que fazer uma preparação, né? Eu estou dando aula no nível 1, vou promover para o nível 2, tem que fazer uma preparação para promover o aluno, porque vai mudar de professor. Então, o aluno adulto tende a se apegar muito fortemente aos seus professores. Isso é uma coisa boa, porque o aluno adulto, isso é uma estratégia que ele acaba usando, ele se apega à sua rotina, ele se apega às coisas que estão dando certo, entre elas sua relação com o seu professor, e isso é uma estratégia para ele se fidelizar ao programa, e isso é muito bom, né? E agora, isso tem um lado que a gente tem que tomar um certo cuidado, e é essa delicadeza que eu queria que vocês percebessem. Muitas vezes o aluno adulto resiste a mudar de professor, mesmo quando são situações do tipo, o professor dele tira férias, ele vai ter que ser substituído por um colega durante 20, 30 dias. O professor se acidenta, né, vai ficar uma semana em casa, né? Professora está grávida, vai dar luz, vai ficar uns meses parada, de licença, sei lá, qualquer coisa do gênero assim. E tem aluno adulto que recebe muito mal esse tipo de coisa e alguns mesmo se afastam e preferem esperar o seu professor voltar. Para muito além de você ter que interromper o seu processo de ensino-aprendizagem, a sua evolução, para depois retomar, isso é péssimo, né? Para muito além disso, eu gostaria que os alunos adultos reparassem que muitas vezes quando você vai ter aula com um professor novo, esse professor novo vai estar fazendo o seu melhor, né? E muitas vezes esse professor novo enxerga os problemas e as dificuldades do aluno adulto de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E muitas vezes faz correções, utiliza educativos de maneira diferente, de maneira criativa, que ajudam muito o aluno adulto. Gente, eu já vi acontecer isso muitas vezes. Muitas vezes um professor substituto em uma única aula, ou em duas, três, quatro, sei lá, em poucas aulas, consegue resolver um problema, ou pelo menos encaminhá-lo, muito mais do que o professor titular, porque ele veio de fora e enxergou de uma maneira criativa, de uma maneira diferente apenas assim, e acabou dando mais certo. Eu já vi acontecer, já aconteceu comigo, de um lado e do outro. Eu já fui substituído por um professor que resolveu problemas dos meus alunos, e eu, substituindo colegas em 2, 3 aulas, já resolvi problemas de colegas que vinham enfrentando dificuldades grandes e que não enxergavam um detalhezinho que eu acabei enxergando.
Veja, não é um problema de comparar competências, é apenas a maneira de ver, a maneira de enxergar. Isso tem a ver com a formação acadêmica que a gente teve, tem a ver com a experiência anterior profissional que cada um teve, entende? Então, é preciso que a gente veja que uma mudança, às vezes, traz umas coisas muito boas. Uma mudança resolve problemas que estavam atazanando o processo, retardando o processo de ensino-aprendizagem há muito tempo. E a gente tem que olhar essas coisas com a mente um pouco mais aberta. O aluno adulto tem que enxergar que o professor novo que está lá fazendo uma substituição temporária, ou o novo professor, se for uma promoção de nível, o novo professor pode trazer contribuições muito interessantes, manter a mente aberta para esse tipo de coisa. Eu peço a vocês, alunos adultos, que enxerguem a coisa dessa forma. Não rechacem a ideia de ter o professor substituído. Por mais que você goste dele, esteja com ele há muito tempo, as coisas estão indo bem, às vezes um professor novo pode trazer contribuições muito interessantes. E eu tenho uma historinha muito legal para contar, queria contar para vocês, que eu dava aula numa academia e bem cedinho, 7 horas da manhã, e eu dividia a piscina com uma professora de hidro. Eu já contei isso, acho que algumas vezes, que eu dividia a piscina com uma professora de hidroginástica, minha grande amiga, a professora Elaine, né? Ela ficava com metade da piscina na longitudinal e eu ficava com a outra metade, 3 raias. Os meus alunos nadando em 3 raias, ela ficava com 12, 15 alunos de hidroginástica lá. E um belo dia, a secretária apareceu lá na piscina e falou: professor Bonar, a professora Elaine hoje está doente, aconteceu um problema, então ela não vem. E não tinha quem pusesse, eram 7 horas da manhã, a academia tinha muito pouca gente ainda, né? Nós não tínhamos um outro professor stand-by para eventualmente fazer uma substituição dela. Eu ia ter que dar um jeito. Aí a secretária me avisou, virou as costas, foi embora, me deixou com esse pepino. O que eu fiz? Eu fui até o quadro branco, coloquei uma aula para os meus alunos de natação, que já nadavam, né? Que já faziam aula. Expliquei para eles, eles chegaram, expliquei para eles, e eu ia ficar com as alunas de hidro. Eu já fiz um outro vídeo algum tempo atrás, falando que quando 2 professores dão aula ao mesmo tempo, um falta, quem precisa de atenção são os alunos com mais dificuldade, com mais medo, com mais limitações. No caso não eram alunas de natação, eram alunas de hidro, mas é o pessoalzinho que precisa de mais atenção do que os meus que já nadavam. Então eu deixei os meus alunos com a aula escrita, orientei-os, expliquei o que aconteceu, eles ficaram de boa, e eu fui lá falar com as senhorinhas de hidro com uma tromba gigante, né? Gigante, nunca tinham tido aula comigo, professor homem, esse professor tendo aula, cadê minha professora, aquele clima terrível, né? Eu falei, não, eu vou ficar com vocês hoje, pode entrar na piscina. Aí todo mundo entrou na piscina, eu fiz um pequeno aquecimentozinho com elas, deixei elas andarem em todas as direções, falei, agora faz assim, agora faz assim. Fiz um pequeno aquecimento. Eu não sou professor de hidroginástica, nunca tinha dado aula de hidro, o aparelho não estava nem na piscina, quem pegava esse aparelho e sabia mexer nele era a professora de hidro, eu nem sabia mexer no aparelho. Aí eu chamei as alunas e falei, olha, hoje eu vou dar para vocês uma aula de iniciação à natação, de habilidades básicas no meio líquido. Vamos trabalhar um pouquinho o rosto na água, controle respiratório, um pouquinho de flutuação, retomada da posição em pé, flutuação com retomada da posição em pé e deslizamentos com a posição em pé, voltando para a posição em pé. Eu acho que vocês vão aproveitar muito, isso vai ajudá-las, vocês vão ficar mais tranquilas na aula de hidroginástica e vão aproveitar melhor a aula de hidro, vão ficar mais tranquilas, vão aproveitar o espaço da nossa piscina melhor, eu acho que vai ser ótimo para vocês. E assim eu fiz. Usei espaguete, não me engano, usei espaguete e prancha. Usei um pouquinho de material, mas eu fazia, foi uma aula de natação, uma aula de iniciação à natação que eu fiz. Algumas alunas já tinham essa expertise e até me davam uma ajuda, ficavam orientando as colegas. E eu fiquei orientando o pessoalzinho que tinha medo, que tinha insegurança, essas coisas todas, que não sabia retomar a posição em pé nem do decúbito ventral, nem do decúbito dorsal.
Gente, a mulherada adorou a aula, adorou. Saíram me elogiando, me deram beijinho. Ai, professor, precisamos fazer de novo isso, precisamos de vez em quando fazer uma dessa. Você pode vir aqui dar umas aulas dessa pra gente. Saíram maravilhadas. Teve senhorinha lá que se apaixonou por mim naquele dia. Foi muito legal. Então, eu consegui reverter de uma tal forma que isso ficou muito fixado em mim, Então, muitas vezes, uma notícia que chega assim, de uma substituição de professor que você acha chato, tá pegado ao seu professor, puxa vida, o meu professor não vem, que chato e tal. Muitas vezes a situação pode se reverter numa coisa que foi muito interessante para elas, né? Isso foi uma coisa muito pontual, aconteceu dessa vez, tive a oportunidade de fazer isso, mas eu já tive a oportunidade de fazer com professor de natação mesmo, aula de natação. Quer dizer, o mesmo trabalho, igual, o mesmo aluno, só que um outro professor. E ele consegue coisas que o professor titular não consegue, enxerga coisas que o professor titular não consegue, resolve, equaciona dificuldades de uma maneira diferente e que acaba dando muito certo. Eu acho que o aluno deve se abrir ao novo. O aluno adulto, apesar de todas as suas dificuldades, que eu entendo, quem me acompanha aqui sabe que eu entendo, que eu tenho o maior respeito pelas dificuldades e tal, mas os alunos adultos devem se abrir ao novo, porque isso só vai fazer bem para eles. Tá bom? Puxa vida, foi muito legal relembrar esse caso. Se você gostou desse vídeo, triplo C aqui, curte, compartilha e comenta. Fique sempre conosco. Você, aluno adulto, já passou por essa situação? Já chegou um dia e falou, hoje o professor tal não vem, você vai ter aula com outro lá. Qual foi a sua reação? Deu certo, não deu? Às vezes não dá certo, às vezes não dá. O seu professor, você se encaixa melhor com ele, mas às vezes dá muito certo. Já aconteceu com você? Deixa aqui a sua experiência. Você, professor, já substituiu um colega e conseguiu encaminhar coisas de uma maneira diferente do que o seu colega que estava ausente? Deixa aqui, né? Todas essas interações aqui ajudam muito o vídeo, né? Tudo o algoritmo aqui enxerga como engajamento e ajuda na distribuição do nosso vídeo. E continue mandando para cá as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!